Uma floresta densa não é apenas um conjunto de árvores. É um sistema de pressão contido em um equilíbrio que depende inteiramente da umidade que circula entre raízes e nuvens. Quando o céu deixa de entregar a carga esperada por semanas a fio, o que vemos do lado de fora é apenas o amarelar das folhas, mas sob a superfície ocorre uma transformação silenciosa que altera a própria química do solo. O chão, que antes funcionava como uma esponja viva, começa a se comportar como um pavio seco, esperando por uma única centelha. O verdadeiro perigo da seca prolongada não é a falta de água em si, mas a mudança drástica no comportamento da vegetação e da atmosfera, que transforma uma paisagem comum em um campo de combustível pronto para a ignição. O fenômeno que observamos quando uma área verde se torna um ambiente de risco extremo não acontece da noite para o dia. Existe uma progressão física que começa com a transpiração reduzida. As árvores, para sobreviverem, fecham seus poros para evitar a perda de vapor, mas ao fazerem isso, elas param de resfriar o ambiente ao seu redor. O ar, antes úmido e fresco, torna-se quente e estagnado. É aqui que a primeira mudança perceptível ocorre. O ar seco começa a sugar a umidade residual de qualquer coisa que ainda contenha água. O solo, privado da sombra densa e da transpiração constante, começa a rachar. Essas fissuras não são apenas marcas estéticas na terra, segundo são portas de entrada para o oxigênio que circula abaixo da superfície, criando um sistema de ventilação interna que alimenta qualquer brasa que possa surgir. Quando caminhamos por uma área atingida por uma seca severa, o som sob nossos pés é o primeiro indicador de que o ecossistema atingiu um limite. O estalar de galhos secos e a poeira que se levanta a cada passo mostram que a flexibilidade da floresta foi substituída pela fragilidade. O que antes era uma barreira natural contra o vento, agora é um depósito de material altamente inflamável. A própria estrutura das folhas muda, óleos naturais, que normalmente manteriam a folhagem flexível e resistente, concentram-se em proporções diferentes, tornando a vegetação um combustível químico altamente eficiente. O que era para ser proteção contra o calor do sol transforma-se em um armazém de energia latente. A escala dessa transformação é difícil de captar apenas olhando para uma paisagem. Precisamos entender que uma floresta em estresse hídrico funciona como um sistema de transmissão. O vento, que deveria apenas balançar as copas das árvores, passa a atuar como um distribuidor de ar aquecido. Ele remove a camada limite de ar mais frio que costuma envolver as plantas e a substitui por rajadas quentes e secas, aumentando a taxa de evaporação de forma exponencial. É um ciclo de retroalimentação. Quanto mais seco o ar, mais a floresta perde umidade. Quanto mais ela perde umidade, mais ela se torna suscetível ao calor. Nesse estágio, o ambiente não está apenas aguardando um desastre, ele está se moldando para que qualquer evento térmico se torne incontrolável. Muitas vezes, a percepção humana falha ao tentar medir o risco de um ambiente seco. Tendemos a acreditar que, se não há fumaça ou fogo visível, o local é estável. No entanto, a física do ambiente extremo nos diz o contrário. O solo, carregado de material orgânico morto, atua como um isolante térmico que retém o calor por muito mais tempo do que a superfície aparente. Em profundidades onde a raiz das árvores ainda busca por um vestígio de água, a temperatura pode ser significativamente diferente daquela registrada pelo termômetro ambiente. Esse gradiente térmico cria correntes de convecção invisíveis que podem acelerar a propagação de qualquer foco de calor, transformando uma faísca insignificante em uma frente de energia difícil de conter. Chegamos então ao ponto de virada,
onde o fenômeno deixa de ser um processo geológico ou climático e passa a ser uma força de ocupação do espaço. Quando o vento muda de direção e traz ar ainda mais quente de regiões vizinhas, a floresta não consegue mais se defender. A água que restava nos tecidos vegetais é drenada em questão de horas. O ambiente, antes um ecossistema, agora é um campo de forças onde a energia térmica busca qualquer caminho de menor resistência. Não se trata mais de uma árvore queimando, mas de uma massa de ar carregada de partículas incandescentes que se desloca, aquecendo o ambiente à frente antes mesmo de chegar a ele. É o momento em que a paisagem perde sua capacidade de autorregulação. A segunda virada ocorre quando percebemos que a estrutura da floresta, a forma como as árvores estão dispostas, a altura do dossel e a densidade da vegetação rasteira, dita como esse evento se espalhará. Em uma floresta saudável, a umidade atua como um freio. Em uma floresta sob seca prolongada, o dossel atua como uma chaminé. O calor sobe, cria um vácuo, e esse vácuo puxa mais oxigênio, alimentando o processo em um ciclo que não pede permissão para continuar. A topografia do local também desempenha um papel fundamental aqui. Em encostas, o calor sobe rapidamente, pré-aquecendo o combustível que está acima dele. O terreno, que parecia sólido e imutável, torna-se um condutor de energia que amplifica a força do fenômeno. É importante notar que, em muitos desses cenários, a intervenção humana é limitada não por falta de vontade, mas pela física da situação. Quando a umidade relativa do ar cai abaixo de certos níveis, a água lançada para tentar conter a energia liberada evapora antes mesmo de tocar o solo ou a vegetação. A física da evaporação rouba a energia do sistema, mas, sob condições extremas, essa energia é tão vasta que o resfriamento torna-se ineficaz. O ambiente atingiu um ponto de saturação de risco onde a natureza dita as regras e a paisagem é forçada a se transformar. O que acontece depois é um processo de reciclagem profunda. A terra rachada, que antes parecia morta, recebe nutrientes concentrados através das cinzas que se infiltram nas fissuras profundas. O calor intenso altera a estrutura mineral das camadas superficiais do solo. O que vemos como destruição é, para o ecossistema, uma limpeza radical de um sistema que não conseguia mais sustentar o fluxo de energia necessário para a vida. As sementes que estavam dormentes sob a superfície, protegidas pelo isolamento do solo, muitas vezes dependem desse choque térmico para germinar, reiniciando o ciclo. Ao observarmos uma paisagem que passou por esse processo, nossa percepção muda. Não vemos mais apenas árvores carbonizadas ou terra exposta. Vemos o resultado de um sistema que ultrapassou seu limite de tolerância e se reconfigurou. A estabilidade que admirávamos no início era apenas uma ilusão temporária, uma pausa entre eventos de transformação. A natureza não destrói por maldade ou por erro. Ela opera em escalas de tempo e de energia que raramente conseguimos antecipar. O que chamamos de desastre é, na verdade, apenas a forma como a Terra ajusta suas contas quando o equilíbrio é rompido por muito tempo. O risco real não está na força do fenômeno, mas na nossa resistência em aceitar que o ambiente é fluido e está constantemente se transformando. Uma estrada que atravessa uma floresta, uma casa construída na encosta ou uma cidade próxima a um vale seco são apenas elementos temporários em uma paisagem que, quando chega ao seu limite, retoma o controle. A força da natureza, quando levada ao extremo, não pede licença para ocupar o espaço que sempre foi dela. No fim das contas, a seca e o calor intenso que a acompanha são apenas lembretes de que a permanência é uma construção humana.
enquanto a transformação é a única lei que rege o mundo físico ao nosso redor. O ciclo de seca, estresse, colapso e renovação é o motor que mantém a paisagem viva, mesmo que para os nossos olhos pareça o fim de tudo. A próxima vez que observarmos uma área de vegetação sob um sol implacável, não veremos apenas uma paisagem bonita ou um cenário de risco, veremos um sistema em espera, aguardando o momento em que a física da Terra exigirá o seu próximo movimento de mudança.